Olá, princesas! A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e eu trago o devocional Pérolas Preciosas. O tema de hoje é Entregue o seu melhor. João, o Evangelho, capítulo 6, versículo 9, diz assim: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Aleluia. Quem falou isso aqui foi André. E quando nós vamos analisar todo o contexto, a Bíblia vai dizer que aquela multidão já estava ali há um bom tempo. E Jesus, ele questiona no versículo 5, perguntando a Filipe aonde eles poderiam comprar pão para aquele povo. E a resposta de Filipe é: Senhor, 200 denários, ou seja, nem que nós trabalhássemos 200 dias, talvez o dinheiro ainda não fosse suficiente para alimentar essa multidão. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é no versículo 6, quando diz que Jesus fez aquela pergunta para colocá-lo à prova, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Entenda uma coisa, amadas. O Senhor, ele nunca vai pedir de nós algo que ele já não tenha nos dado. Olha que maravilhoso. E aqui é interessante porque Jesus está conversando com Filipe. Mas quem chega com a providência é André. André chega e diz: Senhor, eu achei aqui um rapaz, um jovem, que tem 5 pães e 2 peixinhos. E com as palavras de André, quando ele diz: Senhor, mas o que é isso para tanta gente? A gente percebe que André viu aquilo, viu que era algo, mas sabia que era muito pouco diante da quantidade de pessoas que estavam ali para ser alimentadas. E quantas vezes na minha e na sua vida nós não fizemos isso? Não, Senhor, o que eu tenho é muito pouco. O que eu tenho não dá para todo mundo, só dá para mim. Não, Senhor, o que eu tenho é o mínimo, é o básico. Quantas pessoas já não disseram: não, eu não posso orar por ninguém porque a minha oração ela é muito fraquinha, só dá para mim. Ou não, eu não posso falar de Jesus para ninguém porque a minha vida com Jesus ela é uma vida muito fraquinha. Amadas, Jesus não está preocupado com a quantidade, porque ele sabe multiplicar. Aleluia. Ele só precisa que você tenha disponibilidade. Perceba que aquele jovem, e aqui eu quero voltar, né, o direcionamento para o jovem, ele poderia dizer: não, é muito pouco, é só 5 pães e 2 peixinhos, isso só dá para mim. Isso aqui é o meu lanche, eu não vou dividir porque só dá para mim. Mas aquele jovem não, ele teve disponibilidade. E então ele entregou para Jesus o pouco, né? Vamos colocar assim entre aspas, o pouco que ele tinha, ele ofertou para Jesus. Qual é o seu pouco? Qual é o que é que você tem que aos seus olhos é pouco demais para ofertar para Cristo? Lembre-se disso. O Senhor não está preocupado com a quantidade daquilo que você tem para entregar. O que o Senhor está preocupado de fato é se você está disponível para Ele. Aleluia. Perceba que esse jovem, ele chega e ele entrega. Ele oferta aquilo que ele tem, que é pouco. Realmente era pouco, mas ele entrega. E Jesus, ele olha e diz: olha, mandem todo mundo se sentar. Naquele momento, o relato bíblico aqui vai dizer que naquele lugar havia cerca de 5.000 homens. Perceba que na contagem não entra mulheres nem crianças. Então, imagine quantas pessoas não estavam ali. 5.000 homens. E a Bíblia diz que Jesus toma aqueles pães, ele agradece ao Pai, ele dá aos discípulos e os discípulos repartem pela multidão. E a Bíblia diz que diante daquilo, todos comeram e ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços. Entenda isso. O pouco que você tem, ou que você acha que é pouco, nas mãos do Senhor, é suficiente para fazer coisas extraordinárias. Aleluia. Eu não sei como você está ouvindo essa mensagem hoje, mas o Senhor, eu tenho certeza que Ele está trazendo essa palavra para pessoas específicas. Pessoas que têm um chamado de Deus.
Pessoas que Deus já disse, você foi chamada para isso. E você disse, não, Senhor, porque o que eu tenho é muito pouco para entregar. Mas o Senhor me mandou aqui nesta manhã para te dizer, não é pouco, não. Não é pouco, é o suficiente para o Senhor multiplicar e fazer coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida. Então, não veja aquilo que o Senhor te deu como pouco. Não. Entenda que Ele pode multiplicar aquilo que Ele te deu. E eu sempre falo isso e vou repetir quantas vezes forem necessárias. O Senhor nunca vai pedir de nós algo que Ele já não nos tenha dado. Se Ele te chama para levar o evangelho, é porque essa mensagem do evangelho já foi colocada dentro de você. Se Ele chama para ministrar o louvor, é porque Ele já colocou esse dom dentro de você. Eu acredito que muitas mulheres estão paralisadas. Essa é a palavra certa, paralisadas. Pararam, desistiram, porque não se acham capazes. Mas o Senhor me mandou aqui para te dizer, não é a sua capacidade que vai fazer a diferença, é a sua disponibilidade. Se você estiver disponível para o Senhor, Ele vai te usar para fazer coisas extraordinárias. E Ele vai começar fazendo na sua vida, Ele vai começar transformando a sua vida. E depois Ele vai usar você como instrumento para alcançar mais pessoas. Tome posse dessa palavra. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Um forte abraço.